das pessoas em outras pessoas na igreja. Por exemplo, a dependência de uma pessoa em um pastor, ou a dependência de uma pessoa em um padre. Às vezes a pessoa não vai na igreja em busca de Deus, às vezes a pessoa acaba indo na igreja em busca de outra pessoa, em busca de um pastor, em busca de um padre. E isso tá errado, você tem que ir na igreja em busca de Deus e não de uma pessoa. Porque a pessoa não vai te salvar não, a salvação ela é individual. E por que eu falo isso? Porque isso é importante para mim falar sobre isso. Porque a minha irmã, eu tenho um caso da minha irmã. A minha irmã agora ela está com esquizofrenia. E minha irmã, ela antes ela nem gostava de ir na igreja, porque minha mãe é católica, então ela sempre fazia a gente ir para a igreja católica. Eu, no caso, eu não sou religião nenhuma, até eu não me designo religião nenhuma. Eu me considero cristã, eu acredito em Deus. Eu sempre gostei da religião judaica também, dos judeus. Eu sempre admirei os judeus, mas eu não me designo de religião nenhuma. Nessa época a gente frequentava a igreja católica e minha irmã não gostava de ir, ela não gostava. E quando ela ficou adulta, saiu da casa dos meus pais, já com 17 anos. E começou a frequentar a igreja que o pessoal chama de evangélica, né? Então, começou a frequentar a igreja evangélica, que o pessoal fala evangélica, né? Mas eu não sei que igreja é, eu não lembro. Só sei que depois ela começou a frequentar a Universal. Depois começou a frequentar a Assembleia de Deus. E minha irmã começou a ficar fanática. E nesse fanatismo, o que minha irmã sempre falava pra mim? Fran, se você não sair dessa igreja que você tá... Porque eu nunca fui de igreja nenhuma, não me considero de igreja nenhuma, sou cristão. Você tem que ir pra minha igreja, porque senão você não vai ser salvo. Meu pastor falou isso e aquilo, não sei o quê. Aí ela também falou assim... Teve uma vez que ela pegou e falou a questão das armaduras, né? Que as pessoas, a maioria não sabe o que significa essa questão de armaduras. Ela falou sobre a questão das armaduras, que ela não tem todas as armaduras, que o pastor falou para ela que ela não tem todas as armaduras. E para ela conseguir as armaduras, ela tem que fazer isso e aquilo, né? Fazer um sacrifício, não sei o quê. Eu falei, minha irmã, esse pastor é um falso pastor, porque essa questão de armadura que ele tá falando não tem nada a ver. Não existe essa de que você não tem todas as armaduras, isso não existe, ele não é ninguém também para falar isso. Isso também que ele tá falando tem nada a ver, a questão da armadura que fala na Bíblia, é que a Bíblia ela gosta muito de falar em parábolas. Jesus sempre gostou também de falar em parábolas. E a pessoa, por que Jesus sempre falou em parábolas? Porque é uma forma das pessoas estarem tentando, das pessoas buscarem mais a Deus. É uma forma das pessoas também investigarem mais a Bíblia. É através das parábolas. E minha irmã, infelizmente, não entendeu o que significa essa questão de armadura. E não tem nada a ver com isso que o pastor está falando. Falei para ela que isso não existe. Esse pastor também não é um pastor. Na verdade, é um falso pastor. Que prega o medo nas pessoas. É aquele tipo de pastor, falso pastor, né, que na verdade não é pastor, ele prega o medo nas pessoas, deixa as pessoas com medo, para as pessoas se sentirem de que se ficarem longe dele, elas não vão ser salvas, elas não vão conseguir salvação. E minha irmã sempre foi um tipo de pessoa que fez muita coisa errada. Fez muita coisa errada mesmo. Não sei se é por causa disso que ela é assim. Olha, gente, se você fez muita coisa errada, se você pecou muito, não caia nessa cilada de que você vai conseguir o perdão se submetendo a esse tipo de pessoas. Que isso aí são falsos pastores. Que só quem pode te dar o perdão não é pastor, não é padre. Só quem pode te dar o perdão é Deus. E você só consegue o perdão através do arrependimento. Você tem que se arrepender sinceramente. E Deus, ele consegue ver o nosso coração. Pastor não vai te dar armadura nenhuma, padre não vai te conceder perdão nenhum, pode conceder perdão, porque o único que pode te conceder perdão e salvação é Deus. Unicamente Deus pode te conceder isso.
Então, fique tranquilo, eu vejo que muita gente fica até com esquizofrenia depois que fica fanático. É uma coisa que eu já reparei, eu já conheço outra pessoa que ficou com esquizofrenia depois que começou a frequentar a Igreja Universal. Meu Deus, isso é muita loucura. Como é que pode a pessoa chegar num patamar desse? Tem gente que dá casa, que dá todo o dinheiro, porque o pastor falou que pra conseguir isso e aquilo, precisa doar a casa, precisa doar isso e aquilo. Gente, não caia nesses falsos pastores. Deus, você não vai conseguir bênçãos, nada através de doação. A bênção, ela vem de graça através da sua busca por Deus, através da sua benevolência, através da sua servidão como uma pessoa temente a Deus. Ela não vai vir através de sacrifício, ela não vai vir através de doação, de você doar casa para pastor, dinheiro para pastor, não, gente. Eu sei que o dinheiro para a igreja é essencial para conseguir manter o pastor, que o pastor vai viver daquilo, porém... Quando o pastor fala, essa água aqui, ela é benzida, se você comprar por tantos é sua, você vai conseguir a cura de tal doença. É mentira, gente, não acreditem nisso. Isso é só falácia, são falsos pastores, são pessoas que se fingem de Deus e não são. E não são, que pessoas de Deus não faz isso. Não faz isso por dinheiro, não faz isso. Aí eles vão falar, mas eles falam isso para conseguir manter a igreja, não sei o que. Não, gente. A pessoa, ela tem que doar de coração. Ela tem que doar de coração. E não porque pastor falou que você tem que doar X e Y para você conseguir ter prosperidade. Nossa, essas igrejas que falam de prosperidade, outras igrejas falsas também que falam de prosperidade. Igreja não é negócio. A única vez que Jesus se ficou chateado, né, começou a quebrar tudo, foi questão de negócio na igreja, né? E eu vejo que muita gente está tornando a igreja um negócio. Igreja não é negócio. Igreja tem que ser a casa de Deus, sim. A casa em que as pessoas vão se sentir bem, vão estar em comunhão com os outros e que vão estar orando a Deus juntas, que é onde está uma, duas, três pessoas, Deus está presente. Mas para Deus estar presente, vocês têm que estar lá de coração, corpo e alma. Você não pode estar lá pensando em prosperidade, você não pode estar lá pensando em cura. A cura, ela tem que vir através de sua fé em Deus. Você tem que ter fé em Deus para você conseguir obter a sua cura. A cura, ela vem através da benevolência, da fé. É aí que vem a cura. Eu acredito em cura, que eu já fui curada já, eu já tive esofagite erosiva e sumiu do nada. Eu já fui salva quando eu estava com o carro saindo fumaça, quebrado. Deus mandou uma pessoa para ir lá onde eu estava. Eu estava no meio da rua, depois eu contei isso em detalhes, mas chegou um cara do nada lá, que estava quase pegando fogo o carro. O cara chegou do nada lá, parou o carro. Eu estava até com dois amigos meus, a Mel e o Ariel, né? Tava saindo muita fumaça do carro. Aí ele pegou e falou assim, eles são testemunhas minhas. Eu vim aqui, vocês podem não acreditar, mas Deus pediu para eu vir aqui. E ele pediu, que eu estava querendo ir para aquele outro caminho, mas Deus falou, não, vai por esse caminho, porque eu quero que você ajude uma filha minha que é muito especial. É uma menina muito especial para mim. E ele falou isso no dia, e não, só que nesse dia eu nem dei importância pro que ele falou. Por que eu não dei importância pro que esse moço falou? Que ele até pediu para ele conseguiu encostar o carro e conseguiu resolver o problema do carro. A fumaça se dissipou porque ele entende de mecânica. E ele falou isso, ele contou esse testemunho, né? Que ele veio por mim lá, ele veio por mim, só que eu nem dei importância para ele, porque eu tava tão desnorteada naquele dia, porque esse cara, ele tava com um carro meu, que era um Peugeot 2008, que um carro que eu e o Danilo tinha comprado, só que nessa época eu tava só eu, né, para lidar com essa situação. Aí ele falou pra mim isso e eu nem dei importância. Depois que minha ficha foi cair, quando eu cheguei na casa da minha mãe, que eu morava junto com ela na época ainda, aí que foi cair minha ficha. Caraca! Que primeiro a Mel me contou quando a gente chegou no quintal,
que eu tive que fazer BO na polícia. É uma história longa, depois eu conto em detalhes que eu tive que fazer BO na polícia ainda, porque esse cara que me deu esse carro começou a sair fumaça, esse carro velho, esse cara tava me enganando, ele tava com o meu carro lá dizendo que ia vender, sendo que não ia vender. É uma história longa, só eu tive que fazer BO na polícia, também a polícia não me ajudou. Foi uma complicação doida. Eu fiquei desesperada, comecei a chorar lá na polícia também. O Uber me ajudou, me levou até a casa da minha mãe lá para eu tentar achar os documentos que tava faltando para levar para fazer o BO. Eu só sei que depois que eu cheguei lá no quarto, que eu tava sozinha, que minha mãe também foi meio ignorante comigo nesse dia, depois ela pediu até desculpa. No mesmo dia ela pediu desculpa, que ela viu, né, que ela não podia estar falando comigo naquele momento daquele jeito. E eu fiquei sozinha no quarto, que ela saiu do quarto. Caraca, aí que eu caí a ficha no que o cara tinha falado, né, que ele veio naquele caminho porque Deus pediu, por causa de uma filha que para ele é muito especial. Aí depois que eu fui cair a ficha, aí eu caí de joelhos no chão, comecei a orar, pedindo perdão a Deus. Caraca, Deus, como é que eu não vi que o Senhor estava me ajudando? E eu aí, na minha cegueira, nem percebi. E pedi perdão a Deus, chorei muito, muito mesmo, porque nessa época eu, apesar de sempre ter sido uma pessoa temente a Deus e próxima de Deus, considerar o Deus meu melhor amigo, nessa época eu estava um pouco distante de Deus, porque em vez de eu colocar Deus em primeiro lugar, eu estava colocando uma pessoa que eu não devia colocar em primeiro lugar. Então eu me arrependi muito depois desse dia e passei a colocar Deus em primeiro lugar novamente. A gente nunca deve colocar uma pessoa em primeiro lugar acima de Deus, não pode, é pecado e a sua vida só vai por água abaixo você fazendo isso. Eu só sei que esse dia, ó, foi tenso mesmo, mas serviu de aprendizado. Depois eu liguei para esse cara, agradeci, pedi desculpa também por não ter dado importância na hora que ele tava falando. E aí ele falou até que me ajudava se precisasse de testemunha pro BO na polícia e tudo mais. Mas foi uma complicação doida, né, que eu não quero nem tocar nesse assunto agora. Depois, quando eu estiver mais preparado, eu explico isso aí em detalhes para vocês, né? Que eu me sinto mais à vontade aqui falando no YouTube, mas esse testemunho aí, que eu acabei falando um testemunho forte aí que eu tive na minha vida, e várias coisas já aconteceu comigo, assim, Deus agindo, eu vendo Deus agindo na minha vida, várias coisas, depois eu conto. Deus, ele sempre foi meu melhor amigo, meu pai maravilhoso, que sempre esteve ao meu lado, sempre me ajudou e nunca me deixou na mão. Eu até sonhei com Jesus esses dias, eu vi Jesus no meu sonho. E se eu falar para vocês que a imagem que eu vi dele foi a mesma que eu já vi de uma história baseada em fatos reais, de uma criança que desenhou essa imagem e de um filme também que fala desse mesmo tipo de imagem. E é bem parecida com essa que eu vi no meu sonho também. É impressionante, mas é isso, gente. Acabei até me emocionando falando desse assunto, porque para mim esse dia foi tenso, foi pesado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem que eu fale de outras coisas, pode colocar nos comentários, que isso me ajuda bastante. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. E se quiser continuar acompanhando meus conteúdos, se inscreva no canal se você quiser continuar acompanhando os conteúdos. Mas só se você quiser continuar acompanhando. Se não quiser, não adianta nada seguir meu canal, né? Só se quiser continuar acompanhando e deixar aquela curtida ajuda bastante também. Fiquem com Deus e até a próxima.